Olá, pessoal, galerinha do nono ano, como vocês estão? Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências. Gente, vocês já perceberam como o ano está voando, né? Já perceberam que já estamos no final do mês de agosto? Pois é, tão rapidinho o tempo está passando. E também vocês já notaram que já vocês encerram o nono ano? Hã? Estão preparados? Estão preparados para esse momento tão bom, não é? A conclusão de mais um ciclo. Vão deixar o ensino fundamental, né? Vão partir para o ensino médio. E aí, como é que estão as expectativas? Espero que estejam as melhores possíveis, tá bom? Então, para isso, não é? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, caprichando aí, fazendo tudo bem feito, né? Dando o seu melhor, certo? Que é para vocês concluírem, né, esse nono ano com bastante êxito, não é? Para ficarem bem satisfeitos. Gente, nesta semana nós faremos, né, reforço do conteúdo trabalhado na semana anterior, não é assim? Então, vocês lembram o que foi que nós falamos na semana passada? Qual era o assunto das nossas aulas? Estão lembradinhos? Era o quê? A biodiversidade, né? A importância da biodiversidade e também as unidades de conservação, né? Então, vamos falar novamente sobre isso? Vamos rever os tópicos mais importantes, né? Então, vamos para o nosso livro. Olha aí, da página 84 até a página 92. Bem, para iniciar, nós vamos falar da importância da biodiversidade, mas vocês lembram a que a gente está se referindo quando usamos o termo, né, de biodiversidade? De que se trata? Então, é a variedade de espécies de seres vivos existente em determinado lugar ou no planeta como um todo. Então, são seres vivos, né, onde existe vida, todos eles fazem parte da biodiversidade. E aqui, se vocês lerem aqui do ladinho do nosso livro, nesse box aí, está escrito: as diversas espécies que habitam o planeta pertencem aos grupos dos seres vivos que você estudou no 7º ano. Grupo das bactérias, dos protozoários, das algas, dos fungos, dos animais e das plantas. Então, são esses os grupos de seres vivos. Nós observamos, né, a enorme biodiversidade nos diferentes ambientes da Terra. Nós sabemos que a Terra é repleta de ambientes bem diferentes, né? Não é de uma forma uniforme, não é uniforme. Tem ambientes bem distintos no nosso planeta. Aí aqui ele mostra um pouquinho, né, do período da formação da Terra, os momentos históricos da Terra, os períodos de extinções em massa. Vamos lá. Lembrando, né, que um animal é considerado extinto quando já não existe na natureza ou em cativeiro. Aí tem um exemplo desse animal, não é? Que está em extinção. Vamos lá, vamos continuando. Hoje, né, os cientistas consideram que existe uma extinção que está sendo provocada pelo ser humano, principalmente por meio da destruição dos ambientes naturais, como florestas e campos. Tem outros fatores, né, também que eles apontam como coadjuvantes, né, nesse processo de extinção, de destruição do meio ambiente. Então, os ambientes naturais também vêm sendo prejudicados por outros fatores, né, além do homem, né, pelo aquecimento global, que é provocado pela queima de combustíveis fósseis, né, que é o carvão, petróleo e derivados, das fábricas e nos veículos, e pelos gases emitidos nas queimadas das florestas e na criação do gado, pela exploração comercial excessiva, como a caça e a pesca indiscriminadas, pela poluição do ar, da água e do solo. Outro fator que também vem causando impactos importantes é a introdução de espécies invasoras, né? E o que é isso? Uma espécie que não é daquele lugar, não é daquela região. Eles trazem uma espécie de outra região, e aí ela chega em determinado lugar, né? Não tem um predador para ele, e essa espécie acaba invadindo, né? Acaba se multiplicando demais, e acaba sendo difícil para aquele ambiente, para onde ela foi inserida. Então, vamos lá, vamos continuar. Lembrando que é só um reforço, não é?
Nós também falamos de povos e comunidades tradicionais, né, que são grupos com hábitos culturais característicos, que possuem formas próprias de organização social e utilizam conhecimentos e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Vamos falar de proteção da biodiversidade. Então, diante do aumento da destruição da vegetação nativa e da maior ocorrência de extinções das últimas décadas, foi necessário criar algumas medidas para proteger a biodiversidade. Para a preservação da biodiversidade, é preciso também combater a biopirataria, ou seja, o envio ilegal de plantas, animais e outros organismos para países estrangeiros interessados em utilizar esses recursos naturais para desenvolver medicamentos, cosméticos e outros produtos. Vamos falar aqui desse tópico, licenciamento ambiental. Todo empreendimento ou atividade que tem potencial de degradar o meio ambiente precisa ser licenciado. Processo de licenciamento ambiental, a instituição que deseja realizar um empreendimento, como construir uma estrada ou explorar uma área rica em minério, precisa apresentar sua proposta ao órgão ambiental responsável. O órgão irá avaliar se o projeto é ambientalmente viável e se merece receber uma autorização para ser executado. Cabe à instituição, então, elaborar um estudo de impacto ambiental da obra. Esses estudos dão informações sobre a viabilidade ambiental das atividades envolvidas durante a implantação e o funcionamento da instituição. Além disso, também faz parte do EIA, um estudo que permite avaliar os impactos positivos, né, a geração de empregos, por exemplo, e negativos, que é o desmatamento, por exemplo, do empreendimento. No caso dos impactos negativos, precisam ser propostas medidas para minimizá-las. No Brasil, as licenças ambientais são emitidas por instituições públicas da esfera federal, estadual ou municipal, e são uma obrigação prevista em lei desde 1981. Uma característica marcante é a participação social na tomada de decisão por meio de audiências públicas. Mas vamos lá. Vamos falar das unidades de conservação? Você conhece alguma unidade de conservação? E o que é isso? Bom, são áreas naturais com restrições de usos, regulamentadas e protegidas por lei. O objetivo principal é conservar e valorizar os recursos naturais, como a biodiversidade, que nós já sabemos que é todas as espécies de seres vivos, né, que existem naquele lugar, e as fontes de água. Pessoal, nós vimos que existem dois tipos principais de unidades de conservação. O primeiro tipo apresentado foi unidades de conservação de proteção integral. O segundo é a unidade de conservação de uso sustentável. Então, qual a diferença dessa proteção integral e uso sustentável? A de proteção integral não pode sofrer nenhum tipo de exploração econômica, nem consumo, coleta ou qualquer destruição dos recursos naturais. Já a de uso sustentável é permitida a exploração econômica dos recursos naturais, desde que realizada de forma planejada e sustentável. Deve ser economicamente viável, socialmente justa e manter a biodiversidade do local e seus recursos renováveis. Aí a gente fala agora um pouquinho sobre essas de proteção integral, que não permite atividades, né, que envolvam consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos ambientais, recursos naturais. Aí nós vimos que existe uma série dessas unidades. A primeira apresentada aí são as estações ecológicas, que são espaços para pesquisas científicas e têm como objetivo preservar a natureza. Olha aí. Vamos para o outro tipo. Reservas biológicas. Tem como objetivo preservar integralmente a diversidade biológica sem interferência humana ou modificações ambientais. Outros tipos são os parques nacionais, que têm como função principal a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza natural. Aí vem os monumentos naturais, que preservam sítios naturais raros de beleza natural. Nas imagens vocês vão vendo os exemplos. Vem os refúgios de vida silvestre, que têm a função de proteger os ambientes naturais, que assegurem condições de sobrevivência ou reprodução de espécies locais ou migratórias. Olha aí. Unidades de conservação de uso sustentável. Nós falamos de proteção integral, não é?
Agora nós vamos falar de uso sustentável. Vamos lá. De forma geral, elas permitem a coleta e o uso dos recursos naturais, desde que seja assegurada a renovação desses recursos, além de permitir a ocupação humana. Aí vamos lá as categorias. Áreas de proteção ambiental, que são áreas extensas, nas quais é permitida a ocupação humana, desde que haja uso sustentável dos recursos naturais e proteção e conservação da flora e fauna e dos recursos estéticos ou culturais da região. Aí. Floresta Nacional, que é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas em terras públicas. Aí tem uns exemplos. Vocês podem estar lendo aí com calma. A reserva extrativista, que é uma área utilizada por comunidades extrativistas tradicionais que complementam sua subsistência com a agricultura e criação de animais de pequeno porte. Conforme vocês vão aumentando a leitura, vocês vão entender melhor a caracterização de cada um desses tipos de unidades. A reserva de fauna, de domínio público, abriga populações de animais residentes ou migratórios, servindo para pesquisas. A reserva de desenvolvimento sustentável abriga comunidades tradicionais que exploram os recursos naturais de forma sustentável e adaptada às condições ecológicas da área. Reserva particular do patrimônio nacional, natural é uma unidade de conservação particular criada em área privada. Área de relevante interesse ecológico, que tem pequena extensão, pouca ou nenhuma ocupação humana e abriga espécies regionais raras. Muito bem. Eu só fiz a releitura, né, dos principais tópicos aí das unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. Eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma pesquisinha aqui, selecionando algumas unidades de conservação aqui do nosso estado, né, de Sergipe. Eu não sei se vocês já fizeram isso, ou se não. Aí vão acompanhar comigo. Não peguei todas, né, somente algumas, para vocês terem uma ideia, né, para a gente conhecer melhor o nosso estado, né, com relação ao conteúdo que nós estamos trabalhando. Então, vou mostrar para vocês. Gente, eu listei apenas 4 unidades de conservação em Sergipe. Então, vem aí a Reserva Biológica de Santa Isabel, o Parque Nacional Serra de Itabaiana, Floresta Nacional de Bura e Reserva Ecológica do Crasto. Eu só vou fazer uma geral, né, um resumo de cada uma delas, mostrar algumas imagens para vocês terem uma ideia. Vamos pela primeira aí, Reserva Biológica de Santa Isabel. Ela foi criada em 20 de outubro de 1988, né? Gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A Reserva Biológica de Santa Isabel está completando 32 anos de existência. Desde o início, a proposta é a preservação do ecossistema litorâneo, que abriga a mais importante área de reprodução das tartarugas olivas do Brasil. Dunas com vegetação de restinga, remanescentes de Mata Atlântica, manguezais, lagoas e praias desertas, de areia fina e plana são os cenários encontrados na unidade de conservação, que possui 45 quilômetros de extensão. Situada em Sergipe e abrangendo os municípios de Pirambu e Pacatuba, o principal trabalho realizado na Rebio é o de preservação das tartarugas marinhas, desenvolvido pelo Projeto Tamar, que nesses anos liberou para o mar milhões de filhotes de tartaruga. Olha aí algumas imagens, né, desse lugar, dessa reserva. Olha aí o litoral, né? As belas paisagens. Muito bonito, não é? Agora vamos falar de outra. O Parque Nacional de Serra de Itabaiana. Vocês já foram lá? Já visitaram? Se não visitaram, ou mais cedo ou mais tarde vocês farão essas visitas. Porque é comum, né, na escola, as escolas e os professores levaram os alunos para conhecer o Parque Nacional Serra de Itabaiana. Até hoje eu não tive o prazer de conhecer Serra de Itabaiana, mas eu ainda quero conhecer, né? Ainda não fui, ainda não chegou o momento.
a Unidade de Conservação em Sergipe, o Parque Nacional Serra de Itabaiana, ocupa a área de aproximadamente 8.000 hectares, entre os municípios de Areia Branca, Itabaiana, Laranjeiras, Itaporanga da Ajuda e Campo do Brito. Criado em 15 de junho de 2005, protege remanescentes da Mata Atlântica sergipana e espécies ameaçadas, como o lagartinho de Abaeté. Olha aqui algumas imagens de lá, da Serra de Itabaiana. Olha aí, muito bonito, excelente para conhecer, para passear. Quem gosta, né, desses ambientes assim, vamos lá. Floresta Nacional de Ibura. Embora seja uma das menores unidades de conservação de uso sustentável do Brasil, possui importância no contexto nacional, tendo em vista a preservação e conservação do que ainda existe da Mata Atlântica no estado de Sergipe, no município de Nossa Senhora do Socorro, abrigando algumas espécies ameaçadas de extinção da fauna e flora. Criado através do decreto de 19 de setembro de 2005, com uma área de 144.017 hectares, se incorpora às demais unidades de conservação já existentes, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Agora vamos às imagens. Olha, gente, que imagem maravilhosa. Eu também não conheço esse lugar, né? Mas é um excelente lugar para se conhecer, né? Muito bonito. Agora vamos falar de uma que é bem perto, né, do nosso município. Reserva Ecológica do Crasto. Quem conhece o Crasto? O Crasto fica no município de Santa Luzia, não é? Bem vizinho a nós. Então, no município de Santa Luzia do Itaim, encontra-se uma das maiores reservas de Mata Atlântica do estado. Várias espécies ameaçadas de extinção estão protegidas da caça indiscriminada e das motosserras. A reserva é compacta e impressiona pela altura das copas das árvores. Mata densa e fechada, com pequenas e estreitas trilhas em seu interior. Ela é particular, não é? Essa reserva fica em terras particulares. Aqui é uma imagem, olha aí, os pescadores, né? E no rio, as margens do rio, fica o quê? A mata. Então, muito bonita também. Então, gente, essas imagens aí, essas informações foram de algumas unidades aqui do nosso estado, né? Claro que terão mais. Inclusive, vocês podem estar buscando sobre essas informações, né? Por exemplo, no nosso município, ainda tem vários remanescentes da Mata Atlântica. Mas será que eles são considerados reservas, né? Será que eles estão protegidos para que não sejam destruídos? Como será que está essa situação? Então, vale a pena a gente procurar saber, né? Agora, vamos para a nossa atividade. Nós vamos fazer uma atividade agora. Gente, a nossa atividade é apenas a questão 8. Temos um infográfico que mostra dados sobre algumas unidades de conservação no nosso país. Então, vamos acompanhar aí. Ele mostra as unidades de conservação mais visitadas, né, em todo o país. E aí nós temos numerados, né? O número 1, que é a amarelinha aí. Número 1, Parque Nacional da Tijuca. Número 2, Parque Nacional do Iguaçu. 3, Parque Nacional de Jericoacoara. 4, Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo. 5, Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. 6, Parque Nacional da Serra de Bocaina. 7, Monumento Natural do Rio São Francisco. 8, Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais. 9, Parque Nacional de Brasília. E 10, Floresta Nacional de Carajás. Aqui, no decorrer dos anos, né, nós temos aqui o total de visitantes, de 2007 a 2017. Vamos lá. O que são unidades de conservação e qual o principal objetivo dessas unidades? Localize no mapa e escreva no caderno qual o ser mais próxima da sua escola. Então, vamos olhar o mapa. O que são as unidades de conservação, gente? Nós acabamos de falar, não é? São unidades que são protegidas, não é? Por lei. Tem suas categorias, não é? Diversas. Tem aquela que é de proteção integral,
e tem aquelas que é de uso sustentável, né? São diferentes. Mas vamos lá, vamos responder. O que são unidades de conservação? E qual o principal objetivo dessas unidades? Então, as unidades de conservação são áreas naturais com diferentes restrições de uso, regulamentadas e protegidas por lei. Aí, qual o principal objetivo dessas unidades? Então, o principal objetivo é conservar a biodiversidade. Então, localize no mapa e escreva no caderno a UC mais próxima de sua escola. Olha aí, nós temos aqui a número 7, que é mais próxima do nosso estado aqui, de Sergipe, não é? Que vai ser o Monumento Natural do Rio São Francisco. Gente, eu só vou fazer a letra A com vocês. As outras é com vocês, né? E as dúvidas com o professor da turma, tá bom? Então, continue a leitura aí de cada uma das questões e espero que vocês compreendam muito bem e consigam responder, né? Não deixe de fazer nenhuma atividade. Essa é a nossa primeira videoaula, ela se encerra aqui. E já já nós retornaremos, né, com a nossa segunda videoaula, né, para dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro, né, para vocês, como funciona, né, como acontece essas unidades, né, as suas categorias, suas formas de uso. Se pode ou não usar economicamente, certo? Espero que vocês tenham compreendido isso aí, porque na próxima semana vocês já sabem que é assunto novo, hein? Então, fiquem com Deus e já já a gente se encontra.